Agora recebendo Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina. Vamos falar sobre esses fenômenos, né, que ultimamente têm chamado a atenção. Tornados aqui no estado de Santa Catarina e na nossa região mais comum são microexplosões. Afinal, o que são esses fenômenos? Por que se caracterizam? Por que estão virando cada vez mais comuns esses fenômenos aqui no estado? E como devemos nos preparar e nos proteger em casos como este? O Aldo Batista Neto está aqui para conversar com a gente. Coronel, obrigado pela participação, bom dia. Bom dia, Jorge Tais, é um prazer voltar aos microfones da Rádio Itaberá. Cumprimento a equipe técnica, cumprimento aqueles que nos ouvem, nos acompanham pelas redes sociais. E mais uma vez, parabéns, Jorge, pela escolha do tema, afinal de contas, mais atual impossível. Né? Estamos aí há 15 dias dos últimos fenômenos mais severos que atingiram tanto Santa Catarina como o Paraná. Exatamente. Por que a região oeste, a região sul do estado, Neto, elas têm essa característica, né, de ser mais atingida por tornados? Mas isso não é um histórico muito longo, é um histórico mais recente, né? Jorge, aconteceu uma coisa interessante há uns anos atrás, quando nós, até por causa do cinema, né, nós passamos a acompanhar a realidade de tornados nos Estados Unidos, e nós temos aí uma série de filmes que contam histórias, né, que trazem fatos até mesmo adaptados para os cinemas, mas que são extremamente reais, e nós acreditamos que os Estados Unidos fosse, ou que seja, o país com maior incidência de tornados. E há um tempo atrás, o próprio norte-americano, o NOAA, que é o órgão nacional de observação oceânica e atmosfera dos Estados Unidos, relata que os Chacos argentinos, a região argentina mais ou menos a nordeste e leste da Argentina, é o lugar mais favorável, mais propício do mundo a ter o fenômeno do tornado. E os Chacos argentinos estão ligados exatamente ao oeste de Santa Catarina e ao oeste do Paraná. É mais ou menos a mesma geografia. Porque o tornado, ele é um fenômeno formado a partir de grandes células de tempestade severa, com nuvens do tipo cumulonimbus com quilômetros de altura, tá? E que ele tem uma predileção principal por grandes áreas de planícies. Tá? Esse é um fenômeno. Então, você pega os Chacos argentinos, um lugar com histórico de muita umidade, liberação de muita umidade. Você entra com supercélulas de tempestade, com alturas severas e muito frio de topo, né, dessas nuvens, e causando, então, a ocorrência de tempestade com o que a gente chama com possibilidade de ventos tornáticos, ou seja, com um desenho de vento dentro da estrutura da nuvem que pode gerar tornado. Por conseguinte, você pega a região do oeste de Santa Catarina, você pega a região também do oeste do Paraná, você tem essa questão dos tornados serem uma região mais suscetíveis a terem tornados. Não somente, por isso que eu falei que o oeste de Santa Catarina, que o tornado tem uma predileção por área plana, mas nós temos aqui em Benedito Novo, histórico, tá, de microexplosão e formação de tornados. Em Canoinhas, no nosso estado, em 45, nós temos o histórico do primeiro grande tornado que pegou parte de região urbana. Tá? Então, é um fenômeno que sempre existiu. Tá? Nós acreditávamos que os Estados Unidos fosse o lugar mais propício a ter tornados, quando na verdade não é. Santa Catarina, o Paraná, nós estamos num eixo, tá, de uma região geograficamente propícia a ter esse tipo de fenômeno com vento severo. Mas a frequência aumentou, né? Ou é uma ilusão nossa? Não, na verdade ele aumentou sim, né? Nós estamos falando aí que isso tem a cara do aquecimento global, tá? Com as temperaturas se modificando. E lembrando que, obrigatoriamente, o tornado ele está na esteira de uma grande tempestade. Tanto é que sempre antes de um tornado, não obrigatoriamente na mesma região onde um tornado possa impactar, mas em regiões adjacentes, você tem um relato de história de chuva de granizo importantes. E nós estamos falando de chuva de granizo aí com gelo do tamanho de uma bola de tênis, tamanho de uma laranja. Tá? Então não é mais aquele granizozinho miúdo que a gente teve, que a gente na nossa infância cresceu, vez ou outra, né? Se deparando com essa situação. Tá? Então as mudanças climáticas da atualidade ampliaram de forma extremamente importante a ocorrência de grandes tempestades
de grandes células de tempestade severa, que são as tempestades que geram o vento de tornado. Então, de uma maneira geral, assim, as redes sociais, a mídia está mais atenta para esse fenômeno, acaba dando mais publicidade a esses fenômenos, mas também há uma ampliação, tá, do número de ocorrências deles. É uma situação que nós vamos ter que aprender a conviver com ela, Jorge, porque vai ser cada vez mais frequente no nosso estado. Não tem casos aqui na nossa região frequentes, mas se a gente for visitar uma região como essa e de repente se deparar com uma situação como essa, como se comportar? Exatamente, esse é o ponto. Ou estar na estrada, né? E de repente bater de frente com uma situação dessa. Você pode estar em visita, né, numa área dessa, que está sujeita a tornados, você está só em trânsito por um lugar desse que impacta um tornado, tá? Então ele é um fenômeno ainda, Jorge, que a gente não consegue se comportar com ele, porque é um fenômeno que, para que conseguir anteceder o impacto dele e se comportar de forma segura, é muito severo. Qual é a estratégia? Na verdade, se você estivesse de carro em trânsito, é você não deslocar de encontro a ele. Tá? Se você conseguir perceber o sentido que ele está deslocando, você para o veículo onde você estiver. Se puder dar marcha ré, mudar o seu sentido e se afastar daquela região, essa é a melhor estratégia. Existe até uma regrinha bem interessante, Jorge. Ele é muito rápido, um tornado. Tá? É esse que aconteceu no Paraná, né? Há cerca de 15 dias atrás. Ele teve deslocamento 30 quilômetros por uma área de destruição de quase 1,3 km. Tá? Foi a largura dele por 30 quilômetros. E ele praticamente deslocou isso em menos de 1 minuto. Alguns técnicos estão falando em cerca de 30 a 40 segundos a fase mais destrutiva dele ocorreu. Então ele é muito rápido. Então significa assim, ó, se você estiver deslocando, você está com a sua família no seu veículo, você está numa rodovia, você vê a formação de um tornado à frente e o tornado parece estar parado, na verdade há fortes possibilidades de ele estar deslocando de encontro a você, porque ele desloca muito rápido. Se você consegue ver ele se deslocando no horizonte, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, você está perpendicular a ele. Então, para o carro e aguarda a passagem dele. Mas se dá uma sensação que ele está parado, é porque ele pode estar se aproximando. Então, inverta o seu sentido de deslocamento e foge daquela região. Não tenho como, um tornado vai me impactar, onde é que me protejo? Embaixo de grandes estruturas, preferencialmente de concretos. Para o carro, desce na lateral de uma ponte, de um viaduto, tá? Numa estrutura mais resistente e se proteja. Em último caso, procure uma depressão no chão, uma valeta, um buraco e deite dentro. Tá? O tornado ele tem um fenômeno interessante, né? Principalmente do F3 para frente. Relato de pessoas que já passaram por essa situação contam que, inclusive, você tem o ar dos seus pulmões roubados para fora quando você está muito próximo, porque ele causa um deslocamento tão severo de vento no sentido do cone principal do seu eixo, que você não consegue respirar. Então, assim, ó, a experiência de você ter um contato com um elemento dessa natureza, de grande violência, não é algo... Deve ser terrível. É algo bem constrangedor, bem traumático, né? É a melhor frase a se dizer. Por isso, Jorge, que eu vou falar especificamente dos Estados Unidos, que é de lá que a gente estuda a legislação. Você pega a região principalmente do Texas, que é as regiões mais propícias a tornados naquele país, você já tem legislação de que toda a construção pública, né, ele precisa ter um desenho construtivo diferente daquele que o norte-americano usa, e obrigatoriamente ele tem que ter bunkers. Então, nessas regiões dos Estados Unidos, as pessoas já sabem. Se elas receberem um alerta e elas se depararem com a chegada de um tornado, elas param e entram no primeiro prédio público que tiver acesso. Aí é Correios, é uma delegacia, é uma escola, e se dirige para o bunker daquele prédio público para poder se abrigar, né, na tentativa de sobreviver à passagem de um tornado. Falar em bunkers, o governo do estado anunciou que vai construir este tipo de estrutura, a começar lá pelo oeste do estado, né, que é o que mais atingido por esse tipo de fenômeno. É uma ação necessária? É uma ação já necessária no nosso estado. Eu trabalho com proteção e defesa civil desde praticamente 95, tá? Desde o ano de 1995. E nós
víamos e ouvimos esses relatos e para nós é uma realidade muito distante. E hoje a conta chegou. Hoje o momento chegou de nós pensarmos, sim, em cidades já do oeste de Santa Catarina. A escolha de algumas estruturas públicas, eu acompanhei essa fala do nosso governador, né? É estratégico, eles aproveitam já a questão de que escolas estão sendo já reformadas e já para criar esses espaços, né? E é importante dizer, Jorge, que um bunker para tornado, ele é uma estrutura super reforçada. Então, assim, ele pode ser um banheiro. Você pega, vamos para as escolas, é só um exemplo, né? Você não precisa criar nada específico, um grande bunker subterrâneo, porque a gente tem ideia que bunker a gente vem da época da guerra, né? Das histórias todas que a gente... Tudo com profundidade. Exato, não precisa. Um bunker de tornado, ele pode ser um banheiro construído em alvenaria e concretos, com uma estratégia de amarração diferente da estrutura de ferragens, com pequenas janelas, tá? Com condições aí de abrigar grande parte dos alunos. Tá? Pode ser uma área protegida. Nós recomendamos hoje para as moradias do oeste de Santa Catarina, que geralmente são casas mistas, construção de alvenaria de tijolos e madeira, que o banheiro seja utilizado para essas questões de emergência. Porque geralmente é a estrutura de alvenaria, geralmente é a estrutura com janela metálica e menor, de uma estrutura de uma casa de madeira seria o lugar mais seguro. Então os prédios públicos podem usar essa lógica. Sinaliza, depois e pronto, escolhe uma grande sala, um grande auditório, questão de banheiros, questões de depósitos, e transforma aquela área numa área mais resistente a ventos severos, né? E é interessante, deixa eu resgatar a história do vento, Jorge. Essa questão do Paraná, muitos falam em um tornado F3, com um F2 para F3 aí de 250, 300 km por hora de velocidade. Eu estava lendo um material, alguns técnicos acreditam que ele pode ter sido um F4 com ventos com mais de 300 km por hora, chegando a perto de 400 km por hora. Porque o estudo do nível de estrago que ele provocou caracteriza ventos de 300 a 400 km. Então, são eventos acontecendo que nós não temos na história recente registro disso. Exatamente. Quem viu fotos, imagens lá da cidade que praticamente foi toda destruída, parece cenário de guerra mesmo, né? E é interessante, eles publicaram agora uns 2 dias atrás a imagem de um drone que vem acompanhando esses 30 quilômetros. É interessante que ele começa numa área rural e daí você vê ao longo, quando o drone levanta, você vê ao longe a cidade. Então vê certinho, assim que estava alinhado com a cidade, ele vem destruindo uma área rural primeiro, pegando uma série de depósitos, de silos, e vai entrando em direção à cidade. Os números indicam que mais de 80% da cidade foi destruída. É um caso extremamente severo e a gente não tem... Essa cidade, a exemplo de praticamente as cidades brasileiras, na totalidade, não estão preparadas para um fenômeno dessa natureza. Você não tem um monitoramento, um alerta para tornado, que ele é diferente dos outros monitoramentos de desastres. Toda a estrutura que você pensou para proteger as pessoas em proteção e defesa civil, com certeza foi toda destruída, toda comprometida, você não se comunica mais. Olha, é um cenário de administração muito complexo. É verdade. Mas essa situação já muda o comportamento da defesa civil nessas localidades, por exemplo, né? Já tem que ter uma visão diferenciada. Por exemplo, a gente não tinha há alguns anos essa frequência desse fenômeno. Hoje a gente já tem uma certa frequência desse fenômeno, né? Quase todos os anos a gente tem uma notícia de uma situação igual ou semelhante a essa que aconteceu. Já tem que mudar o comportamento da defesa civil nessas localidades. A defesa civil estadual também já tem que começar a se estruturar de uma forma diferenciada para tentar ver até onde consegue avisar a população da possibilidade disso vir a acontecer, né? Para ela tentar se proteger. Jorge, 2 situações bem distintas, tá? Deixa eu falar primeiro da questão do alerta para esse tipo de fenômeno, tá? Então, praticamente, hoje Santa Catarina tem uma qualidade de monitoramento e a capacidade de antecipar eventos muito similar a outros países aí tanto das Américas como da Europa. Afinal de contas, as tecnologias são as mesmas, os recursos espaciais, né, aí de radar e de satélite são os mesmos, a qualidade técnica e profissional é muito similar, tá? Ou seja, na questão de monitorar eventos climáticos, nós estamos igualados à maioria dos países do globo. Tá? Qual é a questão envolvendo o tornado?
É porque o tornado, especificamente, ele precisa ser verificado visualmente para você poder dar o alerta. Então você precisa de um serviço local para esse tipo de situação. E isso nós não temos no Brasil ainda, muito menos na região sul do país. Quando a gente assiste aqueles filmes, que você vê aqueles carros preparados, até com estaqueamento no solo, em situações mais graves, acompanhando os tornados, aquilo existe realmente, aquilo são serviços de pesquisa de instituição, aquilo são serviços ligados a centros de pesquisa universitários, aquilo que são serviços prestados por empresas em que os municípios contratam, é de tudo um pouco, tá? Mas o tornado ele só é comprovado a partir do seu visual do cone quando toca ao solo e que de alguma maneira se consegue perceber o sentido de deslocamento dele. Aí você vai para um segundo passo, que é, depois de identificado, como é que tu alerta a população? Quais são os mecanismos? E a agilidade para isso, porque como você falou, é muito rápido. Segundos, poucos minutos para você identificar. O que nós temos hoje no Brasil? Nós temos o alerta às Defesa Civil, né, que é o Cell Broadcast, que é o alerta a partir de torre de telefonia celular e não mais de cadastro de CEP, mas que você tem um time para poder ser utilizado. A informação de quem teve o visual, essa informação tem que chegar numa central para poder usar o recurso disponível e difundir o alerta. O tornado, se ele começar a ser muito frequente nas nossas regiões, nós teremos que ter sistema de alertas por sirene, que ainda é um recurso utilizado nos países mais desenvolvidos, porque o recurso de sirene... É o mais rápido de avisar, né? Ele vem por um recurso, ele vem da necessidade de você avisar as pessoas em curtíssimo espaço de tempo, quase que imediato. Aí, no terceiro momento, você tem a reação das pessoas. E agora? Tocou a sirene, recebi um alerta, eu vou para onde? Por isso a preparação. Tá? Então, um desenho de monitoramento... O que nós temos hoje? Né? Eu falei que a gente tem um sistema desenvolvido, nós temos condições de muita precisão, informar o surgimento do desenho das supercélulas de tempestades que geram ventos tornáticos. Ou vento tornático ou a microexplosão, que é um fenômeno anterior ao tornado. Tá? Enquanto o tornado é um conjunto de ventos que vem no sistema de cisalhamento de nuvem, né? No sistema mais superior, onde está mais frio, para a base da nuvem, onde está mais quente, e ele desce rotacionando de encontro ao solo, a microexplosões são ventos horizontais dentro da nuvem, que se chocam, desce em sentido ao solo, impactando o solo, de forma radial ele se distribui pela Por geografia. isso a explosão. Para dar um sentido, que é uma forma de explosão, assim. né? Exato. Isso tudo, as tempestades que provocam esse tipo de vento, nós temos condições de monitorar e alertar. Mas o fenômeno em si, não. Por isso que o tornado ele é tão desafiador. E a resposta, Jorge, daí encerrando a resposta da pergunta que me fez, né? A resposta a esse evento, na verdade, ele põe por terra a maioria das estratégias e dos planos de contingência das cidades que têm eventos do tipo inundação, alagamento, a inundação gradual, que é a enchente, a enxurrada, porque você se utiliza para proteger as pessoas estruturas existentes na cidade. Você vai usar um galpão, você vai usar uma área de festa de igreja, lugares públicos destinados a abrigos, o ginásio de uma escola, que são lugares que muitas vezes são os primeiros a serem atingidos e destruídos por um tornado por causa da sua característica construtiva. Então, no tornado, aquilo que é a sua estrutura de segurança para a operação durante desastre, você perde já no início do processo. Então, se eu sou uma cidade que pode ter tornado, eu tenho que ter uma outra estratégia para, digamos assim, abrigar as pessoas, fazer a logística humanitária. Aí eu vou me valer de tendas, de grandes barracas, às vezes remover aquelas pessoas para cidades vizinhas. Eu consegui receber o aporte de uma região, de uma associação de municípios, que estrategicamente você tem esse recurso distribuído e que ele seja direcionado para uma cidade depois que ele recebe o impacto. Tá? De qualquer maneira, a logística de acolhimento das pessoas e ajuda humanitária, numa situação de tornado, ele acaba sendo com um time mais alongado, ele acaba sendo mais lento, porque as suas estruturas já não estão mais lá esperando para acolher as pessoas. As pessoas, por um tornado, Jorge, hoje, na realidade brasileira, elas vão sofrer mais, porque elas vão ficar à mercê do cenário destruído num time mais alongado, num período maior, até que as autoridades mobilizem as estruturas para poder atender. Tá? Que é o caso daquela cidade do Paraná. Bom, por aqui a gente tem microexplosão, que é uma outra situação. Eu estou no meu veículo, vou passear,
De repente o céu fecha, vem uma tempestade e acontece esse fenômeno, microexplosão, que também é destrutivo onde cai, né? É mais desafiador ainda, Jorge, porque daí ele não tem... Ele não... E se eu estou no local que é... Aí que você... Eu me lembro do último caso assim, que impressionou, foi São João do Itaperiú. Perfeito. Conheço lá a rodovia, já passei por lá algumas vezes e eu passei após essa microexplosão e realmente aquela região é uma pequena região atingida, mas ficou completamente destruída, árvores caídas, tal. Também é um pequeno cenário de destruição. Sim, e às vezes o único aviso que você vai receber numa situação dessa são os alertas de proteção e defesa civil avisando das células de tempestade, né? Então, porque não tem como a gente prever, ele não tem cone que toca o solo, esse ele não tem nenhum Os ventos sentido. vão se chocar em tal local. Exato. Não tem como você Mas prever. de uma maneira geral, Jorge, quando a gente pega a estatística, ela aponta para algumas características que a gente pode se antecipar um pouquinho. Tá? O primeiro ponto é que ele é muito comum, ele é mais comum na primavera. Tá? É interessante que nós temos estatisticamente eventos com tempestades mais severas nas duas, a gente diz assim, nas duas janelas climáticas de troca de estação importantes. Então, ou no outono ou na primavera. São as épocas do ano que a gente mais tem evento com formação de tempestades severas. Tá? E se a gente observar esse do Paraná, inclusive, o que também pegou esse de Santa Catarina, porque ele tá dentro do mesmo sistema meteorológico que atingiu, né, o sul do Brasil, você vê que é mais para o fim da tarde. Os grandes eventos que nós temos em Santa Catarina registrado de tornado foram à noite, inclusive. Tá? Ou seja, dificulta ainda mais você conseguir vislumbrar cone de vento tocando ao solo. Então, mais para o fim da tarde e à noite nós temos essas formações, uma tendência a ter esse fenômeno. Ele pode acontecer em qualquer horário do dia. O de Xanxerê, anos atrás, foi exatamente no meio da tarde. Tá? Mas por algumas características, quando a gente diz assim, quando a gente traz a estatística para a mesa, ele mostra mais primavera e outono e mostra mais do fim da tarde para a noite. Então, se eu tenho um alerta severo de tempestade nessa época do ano, e se eu tiver que escolher um momento de viagem, o ideal é que do meio da tarde para o final, início da noite, eu esteja em lugares um pouco mais protegidos e não, né, exposto diretamente em rodovias para uma região que tem aí alerta de tempestade severa. Tá? O bom é a gente sempre ficar atento aos avisos de alertas, né? E se tiver na estrada, né, e tiver esses avisos, sempre observar a natureza, a movimentação ao redor e tentar se proteger acima de tudo, né? Exatamente. Porque a gente não sabe o que pode vir junto com aquela tempestade. Ô Jorge, é uma coisa interessante que agora para quem nos ouve, eu vou falar exatamente para quem já tem essa pegada digital muito franca, muito tranquila, né? Porque existe uma estratégia do Google Alerts, o sistema de alertas para desastres do Google, tá? Que ele faz uma lógica muito interessante. Vamos supor assim, ó, se agora nós estivéssemos elaborando uma viagem e você fosse entrar para fazer uma pesquisa do teu roteiro ou da cidade que tu queres viajar, tá? Vamos supor, agora vamos fazer uma viagem para a região mais alta do Rio Grande do Sul. E você começa a pesquisar, o Google te traz uma informação de alerta para a região que tu estás pesquisando. Tá? Isso é uma coisa que hoje não é de agora, tá? De alguns anos já o Google tem feito isso. Ele na tua pesquisa, óbvio, sem tu pedir, tu não precisa botar ali alertas de desastres para a região norte do Rio Grande do Sul, né? Estou dando um exemplo, que é onde você quer ir, não precisa. Quando você começar a pesquisar aquela região, tá? Os algoritmos identificam que tu queres ir para aquela região e eles te trazem alertas abertos, vigentes para aquela área no período que tu estás procurando. Interessante. Tá? Então, quem já tem hoje essa pegada de sair fazendo roteiros, de sair procurando destinos para viajar, através de estratégias de internet, saiba que você pode ser alertado, tá, dessa questão. Eu gosto muito, tá? Tem aquela uso da... Pode falar, Alexa? Pode, Alexa? O uso da Alexa, quem tem Alexa com visor, com monitorzinho, o tempo todo, tudo que tem alerta aberto, ela fica trazendo para você o tempo inteiro.
tá? E algumas Alexas só de voz, só de som, ela vez ou outra também te traz essa informação. Se estiver vigente no Google, na área que tu estás registrado, tu vai ficar recebendo esses alertas. Boa dica. Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, obrigado pela tua participação. Jorge, obrigado pela oportunidade, mais uma vez estarmos conversando e lembrando assim, ó, tanto para quem mora em área de risco, como para quem tem negócios em área de risco, você já tem condições hoje de contratar empresas que consigam fazer um desenho de um plano para que você tenha maior segurança na área que você está operando economicamente, né? Convido a todos a visitar www.actiogrd.com.br e conhecer as possibilidades de tornar o seu empreendimento ainda mais seguro. Jorge, obrigado, uma excelente semana para todos. Para você também, Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conversou com a gente.